Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso poderoso Deus. Glórias a Deus por este momento. Louvado seja o nome do Senhor por este momento. Que maravilha. Que dádiva de Deus é nós estarmos respirando o fôlego de vida. Que maravilha. Na semana passada nós não gravamos nosso resumo da nossa EBD e a partir de hoje nós vamos começar a fazer diferente. Nós vamos gravar 2 aulas, tentar dividir aí um pouquinho de cada, um resumo bem sucinto aí de cada aula, de cada matéria, para que nós possamos também aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo, porque semana passada realmente eu não consegui gravar. Então hoje nós vamos fazer o seguinte, aula de número 14, como disciplinar as finanças e também o consumismo. E também neste vídeo nós também estaremos tratando da aula de número 15, que fala a respeito de filhos de lares desestruturados. Filhos de lares desestruturados. Então nós vamos dar sequência aí nesses assuntos. Então primeiro, como disciplinar finanças e consumismo. Em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10, vai dizer assim, ó: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. E aí eu começo fazendo uma pergunta. Essa aula foi no domingo passado e eu fiz essa pergunta para a classe logo de início. Você já comprou alguma coisa que você, depois de um tempo, usou 1 ou 2 vezes e deixou encostado? Quem nunca fez isso? Será que realmente eu precisava comprar aquele produto? Isso já aconteceu conosco e eu creio que com você também já deve ter acontecido. Então, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro é mal, mas é a maneira a qual nós administramos esse dinheiro. Em Colossenses capítulo de número 3, nós vamos ver que Deus ele se alegra com o trabalho e com o fruto do nosso trabalho. E Ele quer que nós vivamos bem. Deus tem prazer em que nós possamos viver uma vida plena, uma vida com abundância. Então, boa parte das pessoas entende que o significado de felicidade é possuir uma conta bancária com muito dinheiro, dinheiro suficiente para não dormir com dívidas e poder comprar tudo o que desejar. É bom isso, né? Seria muito bom. Muitos chegam a dizer que poderiam ser até mais generosos com os pobres se fossem ricos. A verdade é que nós somos mordomos de Deus aqui na terra. Naquela parábola, em Mateus capítulo de número 20, ele vem falar ali dos talentos que ele entrega a 3 pessoas. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. Aquele que deu 5, ele foi, trabalhou com aqueles 5 e multiplicou, dobrou, virou 10. A mesma coisa foi aquele com 2, virou 4. Teve sabedoria para trabalhar com aquele talento que o Senhor depositou na mão dele. Mas interessante que aquele que o seu senhor deu 1 talento, ele ficou com medo de trabalhar com aquele 1 talento e ele enterrou o seu talento. E quando o senhor voltou, aqueles que multiplicaram o seu dinheiro, que dobraram o seu dinheiro, o de 5 entregou 10 para o seu senhor, ele falou, muito bom, mordomo bom e fiel, muito bom. Assim mesmo também foi com aquele com 2, ele parabenizou aqueles dois servos por terem dobrado os talentos. Mas aquele um que enterrou o seu talento, ele falou, você foi negligente. Então, nós somos mordomos de Deus nessa terra. Aquilo que o Senhor colocar em sua mão, peça sabedoria a Deus para você fazer da melhor maneira possível. Deus quer que nós possamos viver uma vida próspera. E sabendo que prosperidade não é somente na vida financeira, mas ser grato por tudo aquilo que Deus já te concedeu. E viver feliz com aquilo que você tem. Então vamos lá, A sociedade moderna sofre grande influência dos meios de comunicação. A mídia, com sua linguagem persuasiva, diz que para ser bem-sucedido o indivíduo tem que vestir a grife da marca X, ou o celular da marca tal, com um número sem fim de recursos, comer os produtos de determinada marca, não pesar acima de tantos quilos. É isso que a mídia tem pregado. E tem pessoas que vivem influência sobre
a influência da mídia, daquilo que as pessoas estão falando. Muitas das vezes nós temos que parar, respirar, entrar no nosso quarto em secreto, orar a Deus e perguntar a Ele qual é a vontade dEle para a nossa vida. O que o Senhor deseja? Eis-me aqui. Será que você tem feito isso? Na Bíblia está escrito que o rei Salomão, ele teve tudo o que quis, e mesmo assim disse com amargura na sua velhice. Depois de muita experiência, Salomão, quase no final da sua vida, olha só o que ele disse: os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Disse ainda a respeito da vida que grande inutilidade, nada faz sentido, tudo é vaidade. Então você vai poder ver isso lá em Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo 8, e também em Eclesiastes 1, 2. Você vai ver que tudo é vaidade. Se são enganosos os valores que tentam nos impingir, como desfrutar da verdadeira felicidade? Como que nós podemos viver uma vida plena? Como explicar a existência de pessoas pobres que são felizes e de pessoas ricas que são infelizes? Quais são minhas verdadeiras necessidades? E quais são as necessidades da minha família? O que é prioridade para nós? Então, nós vamos ver aqui alguns recursos que nós vamos tratar a respeito da vida financeira. Por exemplo, a mordomia dos recursos, ser um bom mordomo daquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Está escrito em Salmo 24:1 que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo pertence a Deus. E é muito comum julgarmos que somos proprietários de alguns recursos que, na verdade, não são nossos. Tudo que você tem é de Deus. Essa camiseta, esse óculos, esse aquário, o celular a qual eu estou gravando, tudo pertence a Deus. Se você pensar dessa maneira, você vai ver que tudo isso são coisas que o Senhor nos emprestou, Ele colocou em nossas mãos, e eu devo ser um bom mordomo, um bom administrador dos recursos que Ele nos concede. Mesmo as pessoas que não creem no senhorio de Deus, na verdade também não são proprietárias de nada. Tudo pertence a Deus, como disse Jó. Ele deu e ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Está lá em Jó, capítulo de número 1, versículo 21. E Jesus disse que o Pai dá o sol e a chuva para os bons e também para os maus. Ou seja, você é cristão ou não cristão, a chuva vai descer sobre você, o sol vai iluminar você, sobre os justos e sobre os injustos também. A diferença é a maneira a qual eu administro. A diferença é a maneira de que se eu tenho algum plano, se eu coloco Deus no centro da minha vontade, se eu coloco Deus no centro dos meus projetos, e aí então nós veremos a diferença, a verdadeira diferença. Isso é o que eu acabei de falar, está lá em Mateus capítulo de número 5, versículo 45. E aí nós vamos ver o dever quanto aos dízimos e ofertas. E aí, com relação ao dízimo? Olha só, causa algumas polêmicas, né? Porque as pessoas são muito apegadas ao dinheiro, isso é verdade. E um coração generoso, Deus se agrada disso. Deus se agrada e muito. E olha, eu posso dizer com toda certeza, aquilo que você faz na obra do Senhor, Deus não fica te devendo em nada. Pode ter certeza, o que você planta, você vai colher. Referências bíblicas a respeito do dízimo, vamos ver? Dar o dízimo é uma ordem de Deus, você sabia disso? Está lá em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Ah, é uma ordem de Deus? É? Mas está no Velho Testamento? Vamos ver. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, a respeito disso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolherdes. Ou seja,
Aquilo que você plantar, você vai recolher. Como eu costumo dizer, nós servimos um Deus exagerado, porque quando Ele vem para abençoar, Ele vai abençoar a sua vida e de todos que estão ao seu redor. Lembra lá da pesca maravilhosa? Pedro, profissional da pesca, pescou a noite inteira e não tinha pegado nada. Quando ele retornou, o Senhor Jesus disse: Pedro, volta lá e lança a rede do lado direito. Ele falou assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou voltar lá e vou lançar a rede. E quando ele lançou, era tanto peixe que quase que o barco virou. Ele teve que distribuir as bênçãos a qual o Senhor derramou sobre a vida dele. Olha que coisa linda, porque quando Deus abençoa, é bênção transbordante, recalcada, sacudida e sem medida. Vê se não é um Deus exagerado. Exagerado com muito louvor, com muita alegria. Que bênção! Como vale a pena servir ao Senhor? E para aqueles que falam, mas o dízimo está lá no Velho Testamento, olha só no Novo Testamento, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. O dízimo serve também para sustentar o serviço na casa de Deus, como está escrito ali em Malaquias 3,10. Como que nós pagamos força? Como que nós ajudamos na assistência social, com cesta básica, leite, isso e aquilo, enfim. Tem famílias que são assistidas pela igreja e são favorecidas pela igreja, que muitas das vezes está com dificuldade e a igreja vai lá, leva a cesta básica, paga uma conta de luz, de força, isso e aquilo. Pode ter certeza, tem famílias que são assistidas pela igreja. Então, é necessário sim. Quem é fiel no dízimo será recompensado. Provérbios 3, 9 e 10, o que diz lá? Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É bênção de Deus, com certeza é bênção de Deus. As ofertas devem ser oferecidas com alegria. Primeiro de tudo, nós devemos comparecer a Deus com sinceridade, porque Ele conhece aquilo que está em nosso coração. Olha o que fala em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Também em 1 Timóteo 6,17, porque Deus valoriza a generosidade. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, soberbos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, vivermos bem. Que façam bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Também Provérbios 11, 24. Ao que distribui, mais lhe acrescentará. Ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então são alguns versículos aí, algumas referências bíblicas relacionadas da importância do dízimo. Já que nós estamos falando de consumismo, com certeza você quer ter uma vida plena em todas as áreas da sua vida. Então a importância do planejamento financeiro, você faz planejamento financeiro? Isso pega todo mundo. Assim como o rei, olha só, o rei quando ele saía para a guerra, ele precisava se assentar, né, e pensar, será que com 10 mil homens eu poderia enfrentar um exército de 20 mil? Está lá em Lucas, capítulo de número 14, versículo 31. Também devemos planejar com respeito os nossos recursos, aquilo que vem até a nós, principalmente o seu salário. Deve ser uma prática sentar com a família para planejar a vida econômica financeira a curto, médio e longo prazo. Também é importante tratar isso com transparência para os seus filhos, né? Dentro do lar, dentro de casa, o esposo conversando com a esposa com o esposo. Então, uma primeira medida é saber quais são os gastos mensais.
Liste todos os itens de economia doméstica com seus respectivos valores. Busque ser próximo da realidade. Isso pode ser inicialmente uma tarefa chata e até trabalhosa, mas você verá que ela pode ajudar e ajudar muito. Critérios para gastar. Será que eu tenho critérios para gastar? Ou você é do tipo de pessoa que não pode ver uma promoção? Tendo uma promoção, meu Deus, encheu os olhos. Peraí. Então, novamente nós precisamos falar sobre a necessidade da disciplina, né? Então, temperança, equilíbrio, moderação, isso aí faz parte da vida de um verdadeiro cristão. Quem nunca se pegou enroscado numa vida financeira, que levante a mão aí, né? É complicado. Quem estabelece critérios bem definidos sobre o que fazer com cada centavo que possui, tem melhores condições de viver sem muito estresse, sem muita preocupação. Então vamos ver algumas medidas práticas. Olha só, cinco itens aí, 5 dicas para que você possa viver bem na sua vida financeira. Aprenda a viver com o que tem. Então seja grato por aquilo que você tem, seja feliz com aquilo que você tem, atribuindo a Deus todas essas coisas. Já vai ser o primeiro passo. Segundo passo, guarde pelo menos 5% do que você ganha em uma poupança. Se você puder poder poupar mais, então guarde pelo menos 5%. Se você conseguir guardar 10 ou 15%, será melhor ainda uma poupança, né? Então saiba dizer não ao consumismo, né? A mídia emprega ali algo, uma propaganda de algo que tá, de um celular novo. Então, eu tenho que ter o celular da última geração. O seu tá funcionando? Tá te atendendo bem? Esse celular a qual eu estou gravando aqui, graças a Deus eu aprendi isso. Não foi fácil, mas esse celular aqui está em bom estado, me atende muito bem e já vai 7 anos que eu tenho ele, graças a Deus. Então, saiba dizer não ao consumismo. Quarto passo, defina o que é essencial e necessário. Olha, eu estou querendo comprar isso, será que realmente eu preciso daquele produto? Será que eu não tenho um produto similar que já me atende com relação ao resultado daquele produto que eu estou querendo comprar? Então isso é louvável pensar nisso. Quinto passo, evite fazer dívidas. Olha só. Inclusive com cheques predatados e cartões de crédito. Então, vamos concluir essa aula aqui, Conseguimos aqui um resumo especial para quem nos acompanha, 17 minutos aqui. Já vamos concluir a primeira aula e vamos para a segunda aula ali, que será a aula de número 15. Então, conclusão a respeito dessa aula com relação ao consumismo. Mais 5 passos aqui e eu vou fazer perguntas. Uma conclusão bem diferente das aulas anteriores. Vou fazer perguntas e aí com essas respostas vai trazer aí, vai mexer na sua mente aí com relação ao consumismo. Como a nossa igreja pode ajudar os crentes a tratar os desafios desta aula? Então, como que a Bíblia pode nos ajudar na vida financeira? Já foi falado aqui vários versículos bíblicos com relação ao dízimo e outros também para a gente se poupar, né? Segundo, sou dono ou mordomo dos recursos de Deus? Eu administro bem aquilo que o Senhor colocou em minha mão? Será que eu estou administrando bem? Peça a Deus sabedoria sobre cada recurso da sua vida. Peça a Deus sabedoria. Reconheço que a doutrina do dízimo é apenas um critério mínimo do que devo devolver para o ministério da igreja? Então não é só no dízimo, ali na oferta. Muitas das vezes você vai deparar com uma família necessitada ou alguém que está precisando ali fazer uma cirurgia de urgência. Então abra o teu coração, ajude. Deus, como citou ali nos versículos bíblicos, Deus ele se alegra quando a pessoa é uma pessoa generosa. Qual a influência do consumismo em minha vida? E quer estabelecer critérios de disciplina para a vida financeira? Então, temperança, equilíbrio e moderança são critérios aí para a gente levar também isso, uma vida financeira bem aplicada e tudo para a glória de Deus. Aula de número 15 agora, filhos de lares desestruturados. Vamos lá? Minuto 19 aí, vamos ver se a gente consegue concluir rapidinho essa aula. Então, Provérbios 22:6.
Ensine a criança num caminho em que se deve andar. E ainda, quando for velho, quando ela crescer, não se desviará dele. Porque nós vamos lançando ali ensinamentos bíblicos na vida da criança. Pode ter certeza que a criança ela tem muita facilidade em assimilar, em gravar coisas em sua mente. Então, passe para o seu filho, para as crianças, ensinamentos bons, principalmente ensinamentos bíblicos, e que quando ela crescer, ela não vai se esquecer disso. E isso vai servir de ferramenta no decorrer de suas vidas, no decorrer da vida da criança, no seu crescimento. Então pode ter certeza que esse ensinamento é muito válido e ela não vai se esquecer disso. E no momento propício, ela vai saber o que fazer e fazendo com que venha, através da sua conduta, alegrar a Deus. 10 passos para fazer seu filho um delinquente. Preste muita atenção. Vou citar 10 tópicos aqui. Será que eu estou fazendo isso? Se você estiver fazendo isso, tome muito cuidado. Não faça mais. Preste atenção. Dê tudo o que ele pede para o seu filho, para a criança. Dê tudo o que ele pede. Satisfaça todos os caprichos e vontade dele. Se está fazendo isso, não faça. Se está fazendo isso, pare de fazer isso. Ria quando ele falar ou fizer coisas feias, ou quando ele fizer algo de má criação, uma criança mal criada. Se você dá risada disso, pare de fazer isso. Falte à igreja com frequência e não leve as programações para a idade dele. Meus irmãos, é necessário tanto para o adulto como para a criança ter constância na casa de Deus, ser constante, frequentar os cultos, estar envolvido com as atividades, principalmente as crianças. Leve o teu filho na escola bíblica dominical, leve o teu filho no ensino, né? Na nossa igreja tem a sala separada para as crianças. As tias ali são todas preparadas para dar um bom ensinamento para o teu filho, para a tua filha, para que ele venha crescer com uma base sólida, né? Agradando a Deus em toda a tua maneira de ser. E como é diferente o comportamento das crianças que frequentam a escola dominical. E também as atividades que são feitas. No mês passado nós fizemos o chá de bonecas com as meninas. Foi uma bênção. Nós tivemos grandes resultados com as meninas. E agora, recentemente, semana passada, nós tivemos um encontro de carrinhos com os meninos. E ali foi aplicado um ensino voltado para meninos. Eles levaram carrinhos deles ali e através de toda uma didática, brincadeiras, foi pregada a palavra de Deus. Foi transmitido a eles ensinamentos valiosos e também nós obtivemos resultados maravilhosos. Você vê através do comportamento, através do falar da criança. Então é necessário que a criança ela esteja envolvida com as atividades da igreja. Nunca use a palavra pecado. Então está falando de coisas aqui que não devem ser feitas, tá? Então aquele tipo de pessoa que nunca usa a palavra pecado para dar um exemplo para a criança. Nem apresente Jesus como Salvador. Pelo amor de Deus. Fale de Jesus, fale do pecado, as consequências do pecado. Faça tudo por ele. Guardar brinquedos, arrumar o quarto, resolver os deveres escolares. Então vai crescer uma criança preguiçosa, uma criança que não tem comprometimento, não tem responsabilidade. Deixe-o assistir o que quiser na TV e navegar onde quiser na internet. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Vigie, olhe o que o seu filho está assistindo. Olhe o que o seu filho está acessando na internet. Pelo amor de Deus. Você quer um futuro brilhante para o seu filho, eu tenho certeza disso. Então vigie também nessa área. Dê o dinheiro que ele pedir, não faça trabalhar para merecer. Então, dê o dinheiro que ele pedir. Então, quando a gente vai dando tudo e não tem nada para a criança atingir como recompensa ali através de um esforço, através de uma atividade no lar, então é muito complicado se você não fizer isso. Jamais diga não, se disser, depois volte atrás e permita. Então aquele tipo de pai que nunca fala não, e quando fala não, daqui a pouco volta atrás. Então a criança vai dominar esse pai, essa mãe. Então não faça isso. É necessário não, é necessário a correção, e muitas das vezes um não, ele se torna a providência de Deus. Muitas das vezes um não
traz livramentos grandiosos para a vida da pessoa. Brigue e discuta na frente dele. Então não faça isso. Não brigue na frente dos seus filhos. Não discuta na frente dos seus filhos. Isso vai trazer trauma para a vida deles. E não o corrija e nunca o castigue. Então a correção e o castigo, muitas das vezes, de maneira sábia, vai tornar o seu filho ser uma grande mulher de Deus ou um grande homem de Deus. Então pense nisso. As Escrituras tratam com muita seriedade a questão da educação e da consagração dos filhos ao serviço do Senhor. Nós vemos ali Ana, Ana, através de uma oração sincera, Deus abriu a madre dela, ela teve Samuel e ela cumpriu o voto que ela fez na casa do Senhor. E Samuel viveu desde o início ali crescendo na presença de Deus, através das doutrinas bíblicas, e ele virou um grande homem. Não é à toa que ele foi sacerdote, juiz, ele foi o defensor da nação, foi o rei da nação na ocasião. Então ele foi um grande homem de Deus, através de uma simples oração de uma mãe. O insucesso na área disciplinar paternal associado a filhos rebeldes sintetiza o caos da família, isso é fato. Então, a combinação do relaxamento dos pais com a rebeldia, a obstinação e a teimosia dos filhos atrai o juízo de Deus contra os lares cristãos. Isso nós temos um exemplo bíblico. Na casa de Eli aconteceu isso. Assim aconteceu a casa de Eli, de maneira que a família sacerdotal foi excluída, para nunca mais exercer nenhuma espécie de ofício. Eli e sua casa perderam o caráter irrevogável, um caráter irrevogável, tal direito. Ou seja, em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo 12 ao 14, você vai poder ver essa história. Esse fato denota a severidade de Deus e as consequências dos descontroles na criação de filhos em lares desestruturados. Os filhos de Eli estavam fazendo o que dava na cabeça deles, não estavam respeitando a casa do Senhor. E o Senhor veio e alertou Eli: Eli, corrija os seus filhos. E ele foi deixando passar, foi passando a mão na cabeça dos filhos. Consequentemente, isso tornou-se um lar desestruturado e as consequências vieram. Morte dos filhos e também do próprio Eli. Nós não queremos isso para a nossa casa, não é verdade? Então, preceitos bíblicos para a criação de filhos. A Bíblia diz que os filhos podem ser a alegria e também a tristeza dos seus pais. Escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Honre o teu pai e tua mãe, isso é um mandamento com promessa. Tem filhos que são muito abençoados simplesmente por honrar o pai e mãe. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria e a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz. E quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e também à sua mãe. E que se encha de felicidade aquela que deu a luz. E esse lar, consequentemente, vai ser muito abençoado. Está lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 6 ao 9. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 6 ao 9. E também Provérbios 23, 22 e 25, do 22 ao 25. Então, amar a Deus abrange tanto a disposição de obedecer, quanto a disposição de comunicar os seus mandamentos às gerações seguintes, de modo a preservar uma atitude de amor e obediência no lar. A instrução deve ser levada a efeito no lar através do ensino, principalmente do exemplo. Então você pai, você mãe, pelo amor de Deus, dê bom exemplo aos seus filhos. Que não venha sair da sua boca palavras torpes, palavrões, principalmente dentro do teu lar. E você venha trazer bênçãos para a sua casa. Cuidado com as músicas que você ouve, com as palavras que são ditas ali. Cuidado o que você deixa entrar na tua casa através da sua TV e também através da internet, do celular, computador, tablet, seja o que for. Mas que venham ser coisas, algos que glorifiquem a Deus, que falem do amor de Deus. E como é diferente uma casa onde houve
músicas profanas que falam palavrões e insinuações aí que não cabe nem dizer, do que um lar onde tem louvores que entoam a grandeza de Deus, que fala do amor de Deus, que glorifica o nome de Deus. Isso vai trazer paz para o seu lar, isso vai trazer paz para a sua casa. E agora aqui, ó, eu vou falar mais 10 coisas que não devem ser feitas, tá? Então preste muita atenção. Sabendo que equilíbrio, temperança e moderação cabem em toda e em qualquer área. Então o cristão, ele vai chegar no final do dia, ele vai fazer ali uma retrospectiva, ou analisar cada área da sua vida e colocar a cabeça no travesseiro e descansar em paz. Isso não tem preço. Então, se você agir com equilíbrio, temperança e moderação, você vai ser uma pessoa muito bem sucedida. Então, ó, 10 coisas que nós não devemos fazer. Ausência de regras no lar ou falta de limites. Coloque limites para os seus filhos. Coloque limites, coloque regras. Que haja regra dentro da tua casa. E como é gostoso quando nós cumprimos regras. Quando você estabelece ali um plano para o seu dia e esses planos glorificam a Deus, se você executá-los e chegar no final do dia cumprindo essas regras, conforme aquilo que você planejou, é muito gratificante, tenha certeza disso. Outra coisa, falta de liderança paterna. Então, nós não devemos inverter os papéis. Falta de liderança paterna, do pai. Liderança dividida, quando o pai não toma as rédeas ali. Ou instabilidade no lar. Então, que possa haver essa estrutura aí. O pai é o chefe da casa, tem que agir, exigir respeito e agir com respeito, né? Ensinando ali a palavra de Deus para sua esposa, para os seus filhos. Então, cumpra o seu papel de homem dentro da tua casa. Seja um homem de Deus dentro do teu lar, seja um chefe da casa. Isso daí é primordial para quem conhece a palavra e sabe aí do que eu estou falando. Permissividade excessiva ou também rigor exagerado, né? Então tem que haver um equilíbrio, moderança, né? Então não seja muito severo também não, né? Abrace o teu filho, diga que o ama, leve-o para brincar, tem momento para todas as coisas. Superproteção ou a falta de proteção. Então a superproteção ela prejudica também. A criança não pode fazer nada. Criança que não pisa com seu pé na areia, na terra, não tem imunidade, né? Então, aquela super protetora ou super protetor, isso aí não é legal. Ou também a falta de proteção, né? Aqui nós nós moramos em condomínio, nós vemos crianças aí que ficam o dia inteiro para a rua, o pai e a mãe nem sabem o que está fazendo. Então não seja assim também não, né? Saiba agir com equilíbrio, com moderação, mas vai ver o que seu filho está fazendo, dá uma sondada. Né? Não custa nada. Passividade, relaxamento e descaso. Então não seja assim também não. Insegurança, abandono e desamor. Abrace o teu filho. Diga o quão ele é importante. Diga o quanto você a ama. E filhos também, abrace o seu pai, sua mãe. Não perca a oportunidade. Que o seu lar seja uma bênção. Que a sua família... Olha, aqui tem aquele louvor, né, que fala: minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedacinho do céu. Que alegria, que satisfação. Então, ó, humilhação, falta de estímulos e de elogio. Aquela pessoa que só cobra e nunca elogia, também isso daí tá errado. Principalmente quando você vai cobrar os seus filhos com relação aos estudos. Elogie ele quando ele tirar uma nota boa, quando ele ir bem. Então, tenha a sabedoria dos céus. Falta de disciplina ou disciplina incoerente. Disciplina incoerente é mais ou menos assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não faça isso. Seja exemplo para os seus filhos. Ausência de instrução bíblica. Faça culto no lar. Tome um tempinho ali, principalmente antes de dormir, ore com o seu filho, leia um trecho bíblico. Faça ele entender o quão é importante a palavra de Deus. E se no seu lar não tem leitura bíblica, que cristão que você é? Distorção da pessoa e do caráter de Deus. É tudo para Ele, é tudo por Ele, por meio dEle, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele.
Que a sua família, que o seu lar seja uma casa de bênção. A igreja reafirma os preceitos bíblicos. Então é necessário estar envolvido com as atividades da igreja. É necessário você estar presente nos cultos, porque se você não faz isso, fica muito complicado de o seu lar ser uma bênção. O lar cristão, base sólida para uma sociedade sadia, é edificado através da orientação bíblica, recebida também na igreja. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e essa união está lá dentro do templo, dentro da igreja. Por intermédio dos seus diversos ministérios, é inegável a contribuição da escola dominical, dos estudos em grupo, dos sermões, das reuniões de oração, entre outros, na edificação do lar. Olha só o que diz em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso aqui é sabedoria de Deus. A igreja aperfeiçoa o relacionamento conjugal entre o marido e a mulher. Olha só, a igreja contribui para solidificar o relacionamento entre marido e mulher, o que traz segurança e equilíbrio para o desenvolvimento sadio dos filhos. Se o pai e a mãe, se o pai respeita a mãe respeita o pai, se eles se amam, os filhos vão estar vendo isso e pode ter certeza, serão filhos felizes, alegres dentro do lar. Quanto ao mais, irmãos, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Então, que a sua casa seja uma habitação do Senhor. A igreja também derruba barreiras no lar. Dentre muitas contribuições que a igreja oferece à formação do lar cristão, destacamos o ensino e o aconselhamento. Ao ensinar os pais a educar os seus filhos e os filhos a obedecerem e honrarem seus pais, a igreja está cooperando para que barreiras sejam derrubadas dentro do lar. Isso aqui está falando a respeito de pai e filho que não tem aquele relacionamento, ou até mesmo do marido com a mulher, que muitas das vezes o pai ele é um exímio ganhador de amizades lá fora, mas dentro de casa não tem um diálogo com a esposa, não tem um diálogo com os filhos. A igreja ensina isso, para que haja diálogo dentro de casa, conversa sadia, ensinamento, falar do amor de Deus, coisas que venham edificar. Então é necessário sim ter o diálogo, ter a conversa. Essas barreiras são quebradas a partir do momento que você é um frequentador exímio da escola dominical, não falta nos cultos, você vai estar aprendendo isso. Então, um bom pai é o melhor conselheiro que um filho pode ter, disse Gary Collins. Um bom pai é o melhor conselheiro que um filho pode ter. Vamos concluir a aula? Olha, no tempo de duas aulas, de uma aula das aulas anteriores, nós fizemos duas hoje. E assim nós vamos dar sequência gravando duas aulas. Vai me ajudar? Eu tenho certeza também que vai ajudar vocês. Criar filhos não é uma tarefa fácil, isso é fato. E exige muita determinação para que os pais não acabem negligenciando suas responsabilidades. Vale lembrar que nem sempre os pais erram nas suas obrigações. E ainda assim pode ocorrer que alguns de seus filhos não correspondam às expectativas. É aquele tipo de lar onde o pai e a mãe ensinam a verdade, mas o filho, por algum motivo ali, não que isso seja um erro dos pais, porque nós temos livre-arbítrio, nós podemos, a vida é feita de escolhas, né? E, infelizmente tem alguns filhos que mesmo sendo corrigidos e andando, sendo pregada a verdade para eles, eles ainda acabam aí por algum motivo aí, muitas das vezes influências de amizades fora do lar, acabam percorrendo caminhos que não agradam ao Senhor. Então vale lembrar que nem sempre os pais erram nas suas obrigações, e ainda assim pode ocorrer alguns de seus filhos não corresponderem às suas expectativas. Foi o caso do lar de Manoá, pai de Sansão, está lá em Juízes 14:16, você pode ler depois, Juízes 14:16. Jovem obstinado e desobediente que não seguiu a instrução de seus pais. Isso resultou em frustrações, desentendimentos, sentimento de culpa, medo do futuro, desesperança, características de um lar
desestruturado. Então, em outros casos, os filhos tendem a seguir o mau exemplo dos pais, agindo com raiva, hostilidade, rebeldia, delinquência, indolescência e outros comportamentos para chamar a atenção. Alguns desses distúrbios se tornam tão graves que determinam a necessidade de acompanhamento por profissionais especializados. Todavia, meu irmão, minha irmã, pregue a verdade para os seus filhos, que o seu lar seja uma casa de bênção, que o Senhor possa fazer morada e, se for necessário, fazer uma reforma espiritual aí na sua casa, peça a Deus para que Ele venha colocar no seu coração aquilo que tem que ser mudado. Faça uma reforma em mim, Senhor. E com certeza o Senhor vai te mostrar aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser corrigido. Desde já, que o Senhor te abençoe, que a sua família seja uma casa de bênção e até a próxima. Muito obrigado.